Paz do Senhor Jesus, querido aluno ou aluna. Seja bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso curso Teologia Pentecostal para Pregadores. Glória a Deus. Bom, nesta aula nós vamos falar um pouquinho, só uma introdução da introdução sobre a existência de Deus, tá bom? Então aqui conforme a nossa apostila, é o próximo item, a existência de Deus. Esse é um assunto que, quando eu ministrei por algumas vezes presencialmente, em sala de aula, com os alunos, com os irmãos, a sala se divide. Existem aqueles alunos que amam esse tema, que gostam muito, que eles olham assim e falam, nossa, que legal, nós vamos aprender sobre a existência de Deus, nós vamos ver os argumentos lógicos, os argumentos mais bacanas, e toda vez que alguém vem falar para mim que Deus não existe, eu vou ter já uma base, eu vou ter como responder para essa pessoa sobre a existência de Deus. E, por outro lado, tem aqueles alunos que não gostam, que acha que isso acaba se tornando muito científico e que a gente tem que apenas usar a fé, e se a pessoa não tem fé, sinto muito, Enfim, eu não sei que tipo de aluno você é, se você é do que vai gostar desse tema ou se você é daquele que vai achar esse tema desnecessário. Bom, o que eu sei é que nós precisamos passar por ele de qualquer jeito, porque estamos estudando sobre a pessoa de Deus, a doutrina a respeito de Deus, o Pai, o Criador, e faz-se necessário falar sobre a existência de Deus. Então, essa aula é apenas uma introdução, depois nós vamos ver, entender os argumentos que são a favor da existência de Deus, a gente começa a aprofundar aqui, tá? Aí depois nós vamos ver o argumento da incoerência, o problema dos ateus, crenças errôneas sobre a existência de Deus, tá? O paradoxo de Epicuro, que é muito famoso, muito conhecido, tá bom? E aí nós vamos ver como que esse cara que é um ateu, que está provando nesse paradoxo aqui que Deus não existe. E aí nós, está provando assim entre aspas, porque não dá para provar. E aí nós vamos ver como que quebra isso daqui, como que você dá um argumento contra isso daqui, tá? Então a gente vai começar a aprofundar, as próximas aulas vamos falar muito sobre isso, ok? Por hora, apenas uma introdução, tá? Sobre a existência de Deus. Eu acredito que é muito importante saber que a Bíblia, ela não tenta em nenhum momento provar que Deus existe, tá bom? Ela não tenta. Por que, que a Bíblia não se defende? Por que, que ela não tenta provar que o nosso Deus existe? É porque essa é uma questão tão pequena, mas tão pequena e tão sem importância diante da soberania de Deus e da autoridade das Escrituras, que a Bíblia mal toca nesse assunto. Ela nem entra nesse assunto porque é muito pequeno. Se você procurar saber quantos ateus existem no Brasil e no mundo, você vai ver que já foram feitas algumas pesquisas e o número de ateus é de aproximadamente 2%. Então, se você pega um país, uma população, aproximadamente 2% daquele país, daquele povo, daquela população são ateus. Então, é um número muito pequeno. Ou seja, a cada 100 pessoas, apenas 2 são ateus. O que é um ateu? É a pessoa que não acredita em Deus. E tem alguns tipos de ateus que nós vamos estudar mais à frente, tá bom? Bom, a Bíblia ela é simples, é direta, ela revela que Deus existe logo de cara. Como é que a Bíblia começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então a Bíblia já dá a resposta de que tudo que existe só existe porque um dia Deus criou. Deus criou todas as coisas. Tá? E por que existe o mal? Por que existe maldade no mundo? Ora, porque o pecado entrou no mundo e a partir daí todo tipo de maldade. Tá? E aí quando você pensa assim, por que o pecado entrou no mundo? Porque Adão e Eva eram perfeitos, não tinham pecado, estavam lá no Jardim do Éden e comeram
do fruto proibido. Então, a próxima pergunta é: por que Deus deixou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali, né, à disposição para eles comerem? Por que Deus não tirou? Se Deus não tivesse tirado essa árvore dali, eles nunca comeriam desse fruto e nós seríamos eternos e perfeitos, né, para sempre, eternamente. O mal nunca teria entrado e a vida seria maravilhosa. Só que tem um detalhe: o nosso Deus não criou robôs. O que é um robô? Né? É uma máquina que está programada, você programa ela, certo? Para fazer apenas uma coisa, né? Ou somente as coisas que estão programadas. Deus não criou robôs. Ele não programou o homem para fazer somente aquilo que Deus quer que ele faça. Deus criou um ser semelhante. Né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, assim como Deus, o homem também tem poder de decisão. Ele também decide o sim ou não, o certo ou errado que ele quer fazer. Ele decide, ele tem esse livre-arbítrio, esse poder de decisão, assim como Deus. Tá? Assim como Deus, o homem, ele pode decidir o que ele quer fazer, quando ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Certo? Nós somos semelhantes ao Senhor. Então, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus deixou ali no Jardim do Éden é uma porta de saída. Tá? Digamos que nós estejamos, eu e você, numa igreja bem grandona. Tá? E aí eu sou o cara que manda em tudo, e aí eu deixo você com a sua família dentro dessa igreja e falo assim, ó, vocês são livres para fazer o que quiserem aqui. Fiquem à vontade. Só que tem um detalhe, eu tranco todas as portas e janelas, e aí ninguém entra, ninguém sai. Aí eu pergunto para você, isso é liberdade? Não é liberdade. Por que não? Porque por mais que eu fique dizendo, vocês podem fazer o que quiser, vocês são livres, fiquem à vontade, eu mesmo tranquei todas as portas, vocês não têm como sair dali. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma porta aberta, porque Deus não quer ser adorado obrigatoriamente. Deus não nos obriga a adorá-lo. Então, quando o ateu fala assim, se Deus existe, por que ele não fez tudo perfeito? Irmão, ele fez tudo perfeito. Essa é a grande questão. Ele fez tudo perfeito. Se Deus existe, por que ele não impediu o homem? Aí é que está. Deus não obriga você a adorá-lo. Deus não obriga você nem mesmo a acreditar nele. É por isso que o ateu tem a opção de escolher não acreditar em Deus. Tá? Então, Deus não obrigou Adão e Eva a adorarem, a ficarem com ele para sempre. Não. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma saída. Se vocês não gostarem de mim, se vocês decidirem não gostar de mim, decidirem não ficar comigo, decidirem que tudo isso que eu fiz não é bom bastante e quiserem ficar por conta própria, tá aí, ó. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a porta de saída, né? Através dessa porta vai quebrar toda a comunhão que vocês possam ter comigo, né? Que vocês têm comigo. Então é isso, entendeu? Que um ateu tem muita dificuldade de entender. Tá? Então Deus fez tudo perfeito, né? Por que Deus não fez um lugar onde seja impossível pecar? Deus ele fez esse lugar. A Bíblia fala desse lugar que se chama céu, né? Paraíso, para onde nós vamos, porque decidimos aqui a andar com Cristo. Tá? É interessante, nós vamos ver depois um pouco sobre isso, mas na eternidade, no céu, as decisões são tomadas apenas uma vez. Uma vez. Então, por isso que foi possível Satanás se rebelar contra Deus. Isso é uma decisão que ele toma uma vez só para nunca mais. E os anjos que decidiram ir com Satanás, decidiram isso uma vez só e não dá mais para decidir voltar. Ok? Porque é eternidade. Eternidade você decide uma vez só. E é por isso que os anjos que estão com Deus, que decidiram ficar com Deus e não ir com Satanás, eles não deixam mais Deus. Não tem como. Que é uma decisão eterna. Ok? Então, se o homem decide comer da árvore da vida e decide não comer do fruto do bem e do mal, isso ali seria uma decisão eterna. Então, não teria mais volta. Só que, infelizmente, né, a serpente entrou lá e ajudou, né, deu um empurrãozinho para que o homem tomasse a decisão errada. E Deus, como é grande em misericórdia, nos deu uma outra chance de decidirmos certo dessa vez. Aleluia. Bom, então, isso é só uma introdução
para dizer para você que a Bíblia não se preocupa em tentar provar que Deus existe, porque ela já começa dizendo que Deus é a fonte, é o autor de tudo. Tudo começa com Deus e tudo vai terminar com Deus. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo diz, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Salmo 90, Moisés escreveu, né, no verso 2, antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o nosso Deus, ele é eterno. Tá? Agora, nesse assunto de se Deus existe ou não, né, existem vários argumentos a favor e também contra a existência de Deus, que são propostos por filósofos, por teólogos, por cientistas, né, entre outros pensadores. Eu já expliquei para você na aula anterior como que normalmente um filósofo ou um cientista pensa, né, quando ele crê em Deus. Tá? Não é todo, não é igual à nossa crença cristã. Então depois você pode ver a aula anterior, onde nós falamos sobre definições de Deus, ok? Muito bem. Os que acreditam, né, na existência de um ser todo-poderoso, de um criador de todas as coisas, são chamados teístas. Somos nós participamos desse grupo, daqueles que acreditam na existência de um ser todo-poderoso. E é claro que dentro desse grupo de pessoas que acreditam que existe um criador, aí se divide, né? Aqueles que acreditam no Deus de Israel e aqueles que acreditam que não é exatamente o Deus de Israel, mas com certeza deve ter um criador por aí, ok? E aí tem os que rejeitam a existência de Deus, que são chamados de ateístas. Porque o a, né, eu não sei se é no grego, o a significa não. Então, não teístas. Tá bom? Então, a discussão filosófica no Ocidente começa com Platão e Aristóteles. Então, eles formularam, alguns argumentos que hoje podem ser classificados como cosmológicos. E aí esses argumentos depois foram rebatidos, né? Foram aumentados, acrescentados e por aí vai. Tá? E eu deixei aqui alguns nomes, tá bom? Esses daqui, ó, Santo Anselmo, né, Tomás de Aquino, estão entre os grandes teólogos que defenderam a existência de Deus. Tá? E tem até um livro do Tomás de Aquino, né? Tem alguns livros dele. Depois você pesquisa no Google, deve encontrar algum livro em PDF dele, que são muito bons, ok? São muito bons. Tomás de Aquino eu já li, são muito bons. Agora, vamos conhecer alguns desses nomes aqui que eu estou apresentando para você, tá? Vou te mostrar aqui no Google. Olha só, o filósofo, tá? Amplamente considerado da era moderna, tal. Eu vou deixar aqui como lição de casa para você pegar esses nomes e pesquisar no Google, tá bom? Tem vários nomes aqui, ó. Aqui tem uma lista, né, dos argumentos a favor da existência de Deus e dos argumentos contra a existência de Deus. E não tem muito mais do que isso, tá? Toda vez que alguém vai discutir se Deus existe ou não, sempre acaba caindo em um desses argumentos. Sempre. A conversa sempre vai girar em torno de alguns desses argumentos. Então, eles já foram classificados aqui, né? Essas conversas já foram classificadas. Então, se você quiser se aprofundar em cada argumento, você pode pesquisar como que se fala, especificamente sobre cada um, né, particularmente sobre cada um, tá bom? Então joga lá argumento ontológico no Google e aí sai pesquisando, sai vendo, sai baixando coisas, sai assistindo vídeo, você se aprofunda nele. Depois argumento cosmológico e assim vai, tá? Cada argumento aqui, porque se você de repente frequenta ambientes onde tem ateus, né, ou mais de um ateu e pessoas que ficam em cima do muro e por aí vai e muitas das vezes não tem como escapar de um debate, né? Porque você é cristão, você automaticamente você é um teísta, alguém que crê na existência de Deus, de um Criador. Então, as pessoas naturalmente vão correr para você, querendo a sua resposta, a sua opinião, o que você tem a dizer, tá? Então, seria legal você depois estudar esses argumentos aqui. Nós vamos ver ao longo dessa apostila alguns, mas não todos, tá bom? Então, estão aí, tá? Os argumentos a favor e os argumentos contra a existência de Deus. Uma forma bacana de você começar a estudar, se você ficou interessado,
é você pegar esses argumentos que são contra e colocar a refutação, né? Aqui, ó, argumento, refutação é uma forma de rebater o argumento, tá? Argumento da improbabilidade é refutação. Porque aí você vai encontrar alguém que está indo contra esse argumento, que está mostrando como ele é falho, entendeu? Então isso é uma forma de você começar, tá? Agora, de lição de casa, fica para você conhecer esse pessoal aqui, ó. Tá bom? Pesquisa no Google o nome deles, tá? Ó. Aqui, ó. E dá uma lida na biografia desses caras, porque aí vai ficar mais fácil quando nós começarmos a aprofundar nas próximas aulas. Tá bom? Ó. São pessoas famosas, então não é difícil de encontrar eles aqui, né? Tem como é que fala? A biografia de todo mundo. Então tem esses aqui, né? Aí tem esses aqui que são os mais importantes, ó, Stephen Hawking, que você já deve conhecer, é aquele cara da cadeira de rodas, que aliás já morreu, né? Que é paralisado numa cadeira de rodas. Tem até um filme sobre ele, né? Acho que é o Gênio Indomável. Aí tem esse daqui também, que é um outro ateu. Esses são dois ateus, né? Richard Dawkins, que é um ateu mais atual, que escreveu ele tem um livro dele que ficou muito famoso, que se chama assim, Deus, um Delírio. Ele diz que Deus é um delírio. Eu não cheguei a ler esse livro, né, uma verdadeira blasfêmia, tá? Mas é um livro mais famoso desse cara, né, Richard Dawkins, que é esse tiozinho aqui. Ele está vivo ainda, eu acho. O John Lennox, vamos lá. Eu estou jogando aqui, mas é para você depois ler sobre eles, tá bom? Ler um pouquinho sobre eles. Aí nós temos outros aqui que esses são os ateus, né? E aqui são os teístas, que são a favor da existência de Deus. O mais famoso e o mais forte, que nunca perdeu um debate, isso é muito legal, né? Glória a Deus por isso. William Lane Craig, tá? Que é um americano, né? Ele é cristão, glória a Deus. Ele é filósofo, teólogo cristão, né? Dos Estados Unidos. E ele já fez vários debates, tem vários debates dele com os ateus no YouTube. Tá? Ele fala inglês, então você vai assistir legendado, ok? E ele nunca perdeu um debate, pelo menos os argumentos dele sempre foram muito fortes. Então eu recomendo você ler sobre ele, e não somente isso, assistir também alguns vídeos aqui que você encontrar no YouTube, tá? Dos debates dele. Deixa eu colocar aqui na seção de vídeos. Então esse aqui, ó, de mais de uma hora, é bom. Tem um outro aqui, acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Adiantar um pouquinho. Deixa eu ver com quem que ele está debatendo aqui. Ah, não, esse aqui é uma aula dele. Isso aqui é uma aula. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, que ele debate com esse cidadão aqui, é muito bom. Só que aqui está sem legenda, tá? Você vai encontrar esse mesmo vídeo também com legenda, tá bom? É só você jogar o nome dos dois aqui, ó, e escrever legendado na frente que aparece. Quer ver, ó? Legendado. Aliás, ó, tem vários, né, com legenda, tá vendo? Agora, tem que ver se de repente alguém já dublou isso aqui, né? Eu acho difícil, mas quem sabe? É legendado, né? Legendado é dublado, não tem não, tá? Então, com legenda você vai aprender muito, né? E claro, o nível de conhecimento do William Lane Craig, ele é tão alto que tem coisas que a gente precisa pausar o vídeo e refletir um pouquinho sobre o que ele está falando para poder entender e acompanhar o raciocínio dele, tá bom? Nunca leia nada, nunca assista nada se você não está acompanhando o raciocínio, tá? Pare, volte o vídeo, volte para o começo do livro, porque conseguir acompanhar o raciocínio de quem está ensinando, de quem está do livro ali que você está lendo, é fundamental para o aprendizado. Tá bom? Porque se você não acompanhar o raciocínio, você vai chegar no final da leitura ou da aula e vai dizer assim, puxa, o que eu assisti? O que eu li? Não sei, porque você não acompanhou. Tá bom? Então fica aí de lição de casa. Esta aula é apenas uma introdução, tá? E uma coisa que eu passo para os alunos na sala em presencial, só para a gente fazer um pequeno debatezinho, né?
Como você provaria a existência de Deus com a Bíblia? E sem a Bíblia, como faria? Fica aí para você pensar, se você quiser fazer esse exercício, depois me mostrar no Zap, eu vou ficar muito feliz de ver a sua dedicação. Amém? Isso é só uma introdução, tá, a esse assunto. Depois nós vamos continuar agora passando a entender os argumentos a favor da existência de Deus. Amém? Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.